boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal das 13. Iniciamos com a notícia que dá conta que a malária constitui a razão de maior procura de serviços de saúde na vila do distrito de Chibabava, província de Sofala. O apetrechamento do laboratório é outra preocupação apresentada ao chefe de Estado moçambicano que visitou aquela unidade sanitária. E são preocupações e desafios apresentados ao Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, durante a visita que efetuou ao Centro de Saúde de Chibabava, sede. E tratando-se de um centro de saúde regional de nível 1, segundo o diretor desta unidade sanitária, Joanqui António, seria pertinente o apetrechamento do setor do laboratório com aparelhos de raio-x e de mamografia completo e para um diagnóstico rápido dos pacientes. As grandes dificuldades para nós aqui seria para o setor do laboratório, porque nós, apesar de termos o Hospital de Muxungwe, que está bem equipado, mas gostaríamos também de ter aqui, na sede, como sede, o aparelho para processamento de hemograma completo, de bioquímica e, no mínimo, por que não, termos atividades de raio-x. Este é o nosso grande desafio. Vai significar pouco tempo de espera para os pacientes que necessitamos de tomar uma conduta clínica. Então, quando nós temos o resultado do laboratório, mais cedo, melhor ainda vamos tomar, porque quando pedimos, por exemplo, hemograma completo para Muxungwe, temos que esperar, mas tendo em conta que o hospital é regional, recebe até pedidos de Machanga, pedidos de Machazi, então ia reduzir bastante o tempo de espera para a tomada de conduta de alguns pacientes. No Centro de Saúde de Chibabava, a malária constitui uma preocupação a avaliar pelo número dos pacientes que procuram cuidados neste centro de saúde. Para já, as doenças mais frequentes é a malária, que explodiu muito, quase que duplicou no primeiro semestre comparado com o primeiro semestre deste ano, neste caso 2016, 2017. Mas o pico tende a decrescer, mas mesmo assim ainda continua acima daquilo que foi do ano passado. Em termos numéricos, estamos acima de 100%, em termos de percentagem, porque subiu galopantemente, agora tem tendências a reduzir. Ciente deste desafio, o chefe do Estado moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi, encorajou os profissionais do setor de saúde a continuar a trabalhar com zelo e dedicação na missão de salvar vidas. Fiquei também satisfeito por saber que vocês conseguem explicar às mães para aderirem ao projeto de proteção, autoproteção da malária usando redes mosquiteiras e aderem também aos partos voluntariamente. E estou encantado por saber que um grupo de jovens do meu país aposta no terreno. Vieram de diferentes províncias, de diferentes institutos onde se formaram, outros estão a se formar mesmo aqui, se engajam, aqueles estão no serviço de apoio, mas fazem um coletivo que é de criar inveja. Parabéns vocês, e continuem a dar aquilo que podem para o vosso país, para o nosso país, o país de nós todos. Com capacidade de 12 camas para internamentos, o Centro de Saúde de Chibabava oferece vários serviços, como maternidade, oftalmologia, pediatria, entre outras consultas. O governo da província de Inhambane está a apostar no desenvolvimento de infraestruturas econômicas e sociais como forma de atrair investimentos externos e estrangeiros nas áreas da agricultura, turismo e energia. Neste momento, a província possui uma carteira de investimentos avaliada em cerca de 1 bilhão e 500 milhões de dólares norte-americanos. A província de Inhambane possui um alto potencial para o desenvolvimento do turismo e outras áreas econômicas devido à existência de lindas paisagens e praias. No entanto, o governador desta província, Daniel Chapo, diz que a dinamização deste elevado potencial existente em diversas áreas passa pelo desenvolvimento de infraestruturas como estradas e portos. E numa entrevista concedida à nossa reportagem, Daniel Chapo fala das ações em curso visando dinamizar o desenvolvimento econômico daquela província. Infraestruturas. Eu aprendi que se pretende desenvolver um determinado sítio, faça a estrada. O resto depois acontece por tabela, não é?
É só imaginar, sensivelmente 5 anos, eu vou dar um exemplo muito simples. Quem falava de Xiango praticamente não existia, não é? Passou uma estrada lá e o Xiango está a uma velocidade supersónica em termos de construções. Podia dar vários outros exemplos, mas estou a dar um exemplo que todos nós conhecemos. Então, o objetivo da construção de infraestruturas, não estou a falar só de estradas, mas de infraestruturas logísticas que estamos a pensar, futuramente estamos a pensar mesmo na construção de porto e outras, na zona de Massinga e outras infraestruturas que possam impulsionar o desenvolvimento da província, é mesmo para fazer com que, com estas infraestruturas logísticas existentes e também infraestruturas de desenvolvimento, Inhambane tenha, portanto, velocidade diferente desta que tem neste momento em termos de desenvolvimento. Temos certeza absoluta que, se essa estrada acontecer, duas coisas fundamentais vão desenvolver de uma forma rápida. Investimentos. Nós, como Governo Provincial, realizamos uma conferência de investimentos nos dias 15 e 16 de junho de 2017. Durante 2 dias pusemos vários projetos que nós dizíamos como Governo Provincial, diante de investidores nacionais e estrangeiros que estiveram presentes, e nesta conferência de investimentos os projetos foram basicamente ligados à área de infraestruturas, agricultura, turismo e energia, que são as áreas de concentração do Governo Central, e nós fizemos uma espécie de uma réplica daquilo que são as áreas de concentração do Governo Central no desenho dos nossos projetos. Felizmente, houve vários compromissos nesta conferência de investimentos, no fim, com uma carteira de projetos orçadas a mais de $1 bilhão e 500 milhões de dólares. E o destaque vai para a construção da estrada Mapinhane-Pafuri, portanto, que liga a África do Sul e a N4, na zona da província de Mpumalanga. O objetivo é impulsionar mais o desenvolvimento da nossa província de Inhambane. Neste momento em que estamos a falar, há vários projetos na manga. Neste caso, por exemplo, há uma promessa da construção mas em termos de compromisso sério, da construção de uma clínica MX, a construção de uma fábrica de processamento de castanha de caju, neste momento em Massinga. Também há uma promessa séria também da construção de uma fábrica de cimento em Massinga, ou na zona de Pambara, Vilanculo, onde há ocorrência de calcário, e vários outros projetos, não é? Que foram levados a cabo, que foram promessas sérias. Já constituímos uma equipa, já existe uma matriz, já existem ações de segmento. Estamos neste momento a trabalhar com a questão da estrada, com o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, com a Administração Nacional de Estrada, que são entidades com competência para, portanto, levar a cabo projetos desta dimensão. Indústria. Nós temos o gás de Temane, na zona de Inhassoro, que está a ser neste momento explorado pela Sazor. O projeto vai passar para uma segunda fase, que é a ampliação da fábrica de liquefação do gás existente neste momento, e depois também vai haver, se tudo correr bem, a construção de uma outra fábrica de petróleo leve, a resultado das descobertas que foram feitas, e outras atividades industriais que podem ser levadas a cabo. E com uma estrada destas, tenho certeza absoluta que isto vai aumentar de velocidade. Turismo. De uma forma geral, o turismo está a crescer. Como sabe, 2016 e 2015 também foram anos de instabilidade político-militar, foram anos de seca e estiagem, e sobretudo a questão da instabilidade político-militar fez com que o turismo também fosse afetado ao nível da nossa província de Inhambane. Desde dezembro do ano passado até este momento, nota-se um gráfico crescente, não é? Dos turistas tanto nacionais, no turismo doméstico, como turistas internacionais que vêm de outras partes do mundo. Estamos a falar dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, da Alemanha, da França, mas principalmente também da nossa vizinha, a África do Sul.
Neste momento estamos com muitas ações. Esta parceria público-privada com a Moura Promotion, que é a empresa do Moreira Chunguissa, achamos que vai impulsionar bastante. Aliás, já está, como eu dizia, é uma marca, e o trabalho que está a fazer a nossa província está a ter um impacto a nível nacional e internacional bastante satisfatório e bom. Agricultura. Felizmente, a seca e a estiagem ficou para a história, como disse muito bem, foram, portanto, os anos 2015 e 2016. Na época agrícola de 2016-2017 produzimos bastante, por isso que neste momento não pode-se falar de fome na província de Inhambane, não há bolsas de fome. Cultura. Temos um objetivo a nível da nossa província de internacionalizarmos a nossa cultura e, em particular, a Timbila. Queremos internacionalizar a Timbila. A Timbila já vem conhecido como património imaterial da humanidade, não é? Certificado pela Unesco, mas neste mês de agosto existe um festival que é o Festival de Nsal, em Zavala, no dia 26, que é o dia da vila de Zavala. Nós, no âmbito destas preparações, queremos realmente fazer com que a Timbila seja conhecida. Refira-se que a província de Inhambane é também rica em termos de recursos naturais e florestais. 7 integrantes de uma suposta quadrilha de assaltantes foram abatidos pela Polícia da República de Moçambique por volta das 19 horas desta sexta-feira, na Estrada Nacional número 4, próximo à paragem Bica, quando se faziam transportar num minibus que marchava em direção ao centro da cidade de Maputo. A Polícia da República de Moçambique baleou mortalmente no município da Matola 7 indivíduos suspeitos de estar envolvidos em assaltos a residências nas cidades de Maputo e Matola, em particular Beleloane. O caso deu-se por volta das 19 horas desta sexta-feira, quando uma viatura do tipo minibus que pertencia à rota T3 Marraquém, com a chapa de matrícula AEP 540MP, com 10 ocupantes, foi interpelada por agentes da polícia que faziam fiscalização de rotina na rodovia. Na ocasião, o condutor da viatura simulou estar a abrandar a marcha e um dos miliantes abriu fogo contra os agentes da polícia, que por sua vez responderam na mesma proporcionalidade, tendo escapado 3 dos bandidos. Nos últimos dias, a província de Maputo, sobretudo a cidade da Matola, tem sido infestada por um grupo de miliantes que, à calada da noite, costumam perpetrar as suas ações dentro das residências e em estabelecimentos. Concretamente, usam katanas, usam armas de fogo. E, inclusive, há 2 semanas atrás, já tivemos uma situação na zona da Matola Rio, e os nossos homens, seguindo o trajeto dos miliantes, foram confrontados com uma situação em que, quando procuravam interromper o curso da viatura em que eles se faziam transportar, e está claro que iam para mais uma ação deles de delinquência, de repente repostaram com armas de fogo, começaram a disparar, e na altura os nossos homens repostaram e com precisão. 7 dos indivíduos acabaram sendo alvejados mortalmente. Estamos agora com uma equipe no terreno que está a continuar as diligências para encontrar os outros que se encontram a monte, que conseguiram escapulir no local. A única coisa que podemos dizer é que, quer a nível das unidades hospitalares, quer a nível das clínicas, qualquer indivíduo que aparecer com ferimentos e a precisar de tratamento, era bom que houvesse alguma colaboração, fosse denunciado, porque temos a impressão que alguns podem ter sido alvejados e que tenham conseguido escapulir, mas com alguns ferimentos. Importa referenciar que esta não é a primeira vez que a PRM, a nível da cidade de Matola, abre fogo contra suspeitos de envolvimento em quadrilhas.
Os sinais de melhoria da economia nacional estão cada vez mais visíveis e até finais deste ano os preços dos produtos de primeira necessidade poderão verificar uma baixa generalizada. Informações disponibilizadas depois da reunião do Comitê da Política Monetária do Banco de Moçambique, havida esta quinta-feira em Maputo, onde as taxas foram reduzidas. Quando falta pouco mais de um ano para as eleições autárquicas de 10 de outubro de 2018, as quintas do género no país, Abdul Karimo, presidente da Comissão Nacional de Eleições, diz que está tudo a ser preparado para evitar fraudes no decurso do sufrágio. Todo o trabalho que estamos a fazer neste momento visa estancar qualquer que seja portanto, indício, qualquer coisa que possa indiciar fraude. Porquê? A fraude é relativa. Alguém pode considerar que houve fraude se encontrar, por exemplo, uma pessoa que ao votar foi oferecido 2 boletins de voto. Isso já constitui para alguns. Não, houve fraude porque somente por causa de um boletim de voto. Não é? Então, tudo o que temos de fazer é segurança máxima para que os nossos processos sejam totalmente de confiança. Vamos considerar os partidos políticos que têm assento em todos os níveis, estamos a falar da Comissão Nacional, das províncias, dos distritos, inclusive das mesas, têm maiores responsabilidades neste processo todo. Sobre o recenseamento eleitoral para estas e para as eleições gerais de 2019, Abdul Karimo avançou que vai decorrer em todo o país uma versão piloto do mesmo para testar as máquinas usadas no último processo, pois as medidas de austeridade não permitem a compra de novas máquinas. O recenseamento piloto visa, em primeira instância, avaliar os equipamentos já existentes. Estamos num período de contenção, o país anunciou contenção. É extremamente importante que nós, portanto, entremos também com a gestão eleitoral para esta política de contenção. Vamos usar os equipamentos usados no recenseamento anterior. Isso só vai nos ajudar a poupar bastante naquilo que seria se tivéssemos comprado os equipamentos. A Comissão Nacional de Eleições e o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral já começaram com a nomeação dos seus representantes em todo o país para as quintas eleições autárquicas e também para as eleições gerais de 2019. Houve uma troca no que diz respeito a esta peça. A notícia que acabamos de conferir dá conta que Abdul Karimo, presidente da Comissão Nacional de Eleições, diz que está tudo a ser feito para evitar fraudes durante as quintas eleições autárquicas de 2018, a terem lugar a 10 de outubro do corrente ano. Agora vamos sim, o presidente da República, Filipe Jacinto Inhusse, encontrou-se esta sexta-feira com o pai de Afonso Dhlakama, líder da Renamo em Muxungue. O pai do mesmo ofereceu uma pomba branca ao chefe de Estado como símbolo da desejada paz. O posto administrativo de Muxungue, distrito de Cibabava, em terra natal do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, foi um dos pontos escalados pelo chefe do Estado no segundo dia de trabalho na província de Sofala. O comício popular, organizado nesta parcela do país, contou com a presença do régulo Mangundi, Marceta Macasso Dhlakama, pai de Afonso Dhlakama. Desta personalidade, o chefe do Estado moçambicano recebeu os pombos para o lançamento, no ato que simboliza fraternidade e paz. Na comunicação à população, Filipe Inhusse frisou a necessidade de construção do país na diversidade do pensamento sem violência. O espaço que se tem que ganhar para poder falar e transmitir a sua mensagem, não se obriga para que alguém faça isso. É da consciência limpa, é de acreditar na paz e não nada nunca se tem que fazer com a violência ou com a força. Eu tenho estado ouvindo aqui muitas orações quando passamos a visitar as províncias, sempre dizem, a paz é amor. E é real. Quem não ama a si próprio, não vai amar o próximo. E não vai ser solidário. Então precisamos de construir esse amor ao próximo, incluindo o amor com a natureza. Que se não tivermos amor, nós nunca vamos estar em paz em nós próprios. Existe a paz
onde há parceria. Porque se não existir, não é possível haver a paz. Porque é preciso, a paz significa entendimento. Se existe entre duas pessoas a tranquilidade, é preciso entendimento. Então temos que construir entendimentos entre nós todos para podermos viver sempre em paz. Há um outro elemento fundamental neste projeto, porque aqui em Muxungu decidimos falar sobre a paz. E eu disse, a paz que não se entenda simplesmente o calar das armas. É muito mais coisas, esses que eu falei. Mas a paz ainda se torna mais complexa porque exige a justiça social. E essa temos que estar a construir em todos os aspectos e em todos os níveis. Por isso, quando falamos de construção de paz, de diálogo para se ter uma paz efetiva, não vai parar no diálogo só. Temos que trabalhar todos nós, em todas as áreas, para a satisfação dos moçambicanos. Este sábado, o Presidente da República vai escalar o distrito de Buzi, sua etapa final nesta visita de trabalho à província de Sofala. É chegada a altura de conferirmos um brevíssimo intervalo. Regressamos já. Seja bem-vindo à segunda parte do Jornal das 13. Iniciamos com a notícia que dá conta que os sinais de melhoria da economia nacional estão cada vez mais visíveis e até finais deste ano os preços dos produtos de primeira necessidade poderão verificar uma baixa generalizada. Informações disponibilizadas depois da reunião do Comitê da Política Monetária do Banco de Moçambique, havida esta quinta-feira em Maputo, onde as taxas de juros foram reduzidas. Reunido esta quinta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu reduzir as taxas de juros, sendo que a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez foi fixada em 22,50%. Já de facilidade permanente de depósitos passa a ser de 16%. Enquanto isso, o coeficiente de reservas obrigatórias para passivos em moeda doméstica e estrangeira foi reduzida para 15%. Num comunicado disponibilizado esta sexta-feira, o Banco de Moçambique reforçou a ideia de que a economia moçambicana continua com cada vez maiores sinais de melhoria, sendo que, como prova, entre 19 de junho e 9 de agosto, observou-se uma correção significativa da apreciação da taxa de câmbio do metical ocorrida nos meses anteriores. Mas o Banco Central diz que os preços continuam a baixar e vão baixar ainda mais até final do corrente ano, olhando-se para o fato de, em junho e em julho, terem-se registrado deflações num total de 1,7%. Como resultado, a inflação anual situou-se em 16,2% no mês de junho, depois de 20,5% em maio, o que reforça as estimativas do Banco de Moçambique de queda de inflação até o final do ano. Mas nem tudo está bem. Há riscos, sendo um deles o nível de endividamento público interno, que se mantém elevado, e a coleta fiscal também, que está aquém do esperado. Outros riscos, de acordo com o Banco Central, têm a ver com as condições climáticas, a possibilidade de ocorrência de seca outra vez e também o ambiente político nos países vizinhos, tal como é o caso da África do Sul, principal fornecedor de alimentos para o país. Como medida de precaução, o Banco de Moçambique entende que, com a ausência do apoio externo ao orçamento do Estado, é preciso que se aperte cada vez mais o cerco nas cobranças dos impostos. O bairro de Espomanina vai ser urbanizado no quadro de um plano aprovado recentemente pelo Conselho Municipal da cidade de Maputo, visando a atribuição de títulos do direito e uso de terras às famílias residentes naquele bairro histórico da capital do país. O Conselho Municipal da cidade de Maputo reabilitou recentemente as ruas de Zambeze e Zandap, localizados nos bairros históricos de Chipamanin, Mikajuini e Munhuana. E na sequência desta reabilitação, as casas localizadas ao longo destas ruas ficaram muito valorizadas e apreciadas pelos estrangeiros para sua compra. Quando se abrem ruas, as nossas casas se valorizam. As casas de Espomanino, próximas da rua, apesar de ter a mesma construção, ganharam muito valor. E há pessoas que já estão a começar a bater as vossas portas para comprar as vossas casas, nacionais ou estrangeiros.
sobretudo para fazer o comércio. Nós trabalhamos com o bairro de Suamanini para urbanizar estes quarteirões. Há 2 semanas aprovamos um plano de urbanização de um conjunto de quarteirões aqui de Suamanini. Por que é que fizemos isso? Fizemos isso para defender as famílias que lá vivem. Queria dizer que as famílias que lá vivem, a partir de hoje, podem pedir no bairro, no distrito, e esse processo vai chegar ao município, a atribuição de doados. E para evitar esta situação, o Conselho Municipal aprovou um plano de urbanização visando a proteção dos residentes destes bairros através da atribuição de títulos de uso e aproveitamento de terra. No entanto, David Simango fez saber que este plano abrange apenas os residentes que vivem ao longo das ruas de Zambeze e Zandap. Quarteirão 2, quarteirão 3, quarteirão 4, quarteirão 5 e quarteirão 6. Os que residem nesta zona podem pedir doates das suas infraestruturas, dos seus terrenos. O trabalho já foi feito, aproveitamos um plano que existia no tempo colonial, fizemos os ajustamentos necessários e chegamos à conclusão de que é possível atribuir doate a estas famílias como forma de as proteger. Deste modo, os residentes destes quarteirões já podem contactar as estruturas do bairro para requerer o doate. Não tenho nada contra estrangeiros, mas quero defender os meus e as minhas irmãs moçambicanas. Terem o direito de uso e aproveitamento de terra. E se protegerem daqueles que à noite vêm com muito dinheiro, vos enganam e depois ficam a ganhar muito. Não queremos expulsar os moçambicanos que vivem há séculos nos Suamanini, em Mecajuíne ou no bairro da Munhuana. De referir que com a reabilitação das ruas de Zambeze e Zandap, o mercado de Suamanini ficou mais acessível via rodoviário. A Direção Nacional de Identificação Civil detectou ao longo do primeiro semestre do ano em curso 45 casos ilícitos na obtenção de documentação moçambicana. Estão envolvidos com maior enfoque cidadãos de nacionalidades zimbabuiana, portuguesa e nigeriana. Numa conferência de imprensa vida esta sexta-feira em Maputo, o porta-voz da Direção Nacional de Identificação Civil, Alberto Sumbane, disse que só no primeiro semestre do ano em curso foram detectados vários casos de falsificação de bilhetes de identidade no país. E destacamos aqui o fato de que durante o período que estamos a analisar, registramos 45 casos de estrangeiros envolvidos em atos ilícitos na obtenção da documentação moçambicana, com maior enfoque para os cidadãos zimbabuianos, portugueses e nigerianos, portanto, o que culminou com a recolha de 20 bilhetes de identidade que se encontravam na posse dos mesmos. Portanto, estamos a dizer que são indivíduos ou são cidadãos que, por vias ilegais, obtiveram documentação moçambicana e, porque os documentos moçambicanos pertencem ao Estado moçambicano, nós fomos recolher os bilhetes que estavam nas mãos desses cidadãos, de modo a que eles possam regularizar essa situação se querem ser moçambicanos. E por via disso, entregamos-los a quem tem direito para investigações posteriores, para se saber em que circunstâncias é que obtiveram, portanto, a nossa documentação. Igualmente, também detectamos 177 casos de falsificação de documentos envolvendo cidadãos nacionais, maioritariamente nas províncias de Cabo Delgado, Gaza, Manica, Maputo Cidade e Maputo Província, portanto, correndo seus trâmites legais nas entidades competentes. Segundo Sumbane, em conexão com estes casos, alguns funcionários da Direção Nacional de Identificação Civil foram processados. É por isso que 10 funcionários dessa instituição foram processados disciplinarmente por seu envolvimento em atos de corrupção e cobranças ilícitas. Destes 10 funcionários, um acabou sendo expulso, portanto,
da instituição ou do Estado. Referir também que, durante o período que estamos a analisar, emitimos gratuitamente 20.907 bilhetes de identidade, em parceria, portanto, com algumas instituições de boa vontade. Estamos a falar do Standard Bank, estamos a falar da Luro Green Resource, em Nampula, portanto, TET e Machis. Portanto, destes cerca de 21 mil bilhetes de identidade, maioritariamente foram emitidos na província de Nampula, dizia, onde estamos a trabalhar em 7 distritos, portanto, há um trabalho de subvencionamento do bilhete de idade para as populações de 7 distritos da província de Nampula, e com o Standard Bank trabalhamos nas províncias de Tete e Inhambane, precisamente na cidade de Teste e cidade de Machis. Portanto, é um trabalho que este segundo semestre continua. Estamos ainda a trabalhar com os nossos parceiros para identificar os locais ou para confirmarmos os locais já identificados para a deslocação dessas equipas para os lugares. Igualmente, no Reino da Suazilândia, durante o período de análise, atendemos 814 moçambicanos e fomos aos Estados Unidos também, onde atendemos 54 cidadãos moçambicanos. Referente às suas atividades, a DNIC recebeu 615.096 pedidos de BIs, onde produziu 693 e foram levantados 591.095 BIs, o que, comparativamente ao igual período do ano passado, representa um incremento em 192.371. A CNE apela aos jornalistas moçambicanos para informarem-se melhor sobre a lei eleitoral, para evitar denunciar casos de fraudes falsas e prejudicar o processo. Por seu turno, a comunicação social pede à Comissão que se faça mais presente para garantir um tratamento fiel dos assuntos ligados à instituição. No encontro organizado com o objetivo de sanar as dúvidas dos jornalistas sobre o processo e a lei eleitorais, esta quinta-feira, a Comissão Nacional de Eleições, a CNE, pediu aos homens da pena que se atualizassem sobre os regulamentos para evitar a publicação de informações que prejudiquem o processo e a sua credibilidade, tal como fraudes falsas. Então, eu muitas vezes, nas algumas reportagens, esta lacuna dos nossos colegas. Um dia havia uma manchete muito grande que dizia que a CNE prepara fraude, mas toda a argumentação do jornalista estava baseada em leis revogadas, que já não estão em uso. Então estão a dizer coisas que a lei não diz. Portanto, o jornalista, talvez inconscientemente, contribuiu para a desinformação do público. Foi dizendo coisas que a lei não permite, quer dizer, a lei não diz. Fernando Mazanga, representante da RENAMO na CNE, acrescenta dizendo que qualquer erro do género, sem prova concreta, pode deitar abaixo todo um trabalho de interesse público. Por isso que existe esta informação de provas. Estamos a tentar trazer um ambiente de compreender que o nosso ato pode deitar abaixo trabalho e o interesse das pessoas. Por seu turno, os jornalistas dizem que a aproximação da CNE aos órgãos de comunicação social, através de informações sobre os regulamentos da instituição, pode contribuir para uma melhor interpretação dos fatos relacionados à instituição. Se a Comissão Nacional de Eleições puder dar uma falha da forma como nós trabalhamos na matéria e da forma com que acaba passando para as pessoas, talvez não pudesse fazer isso um pouco mais presente através de outras formas. O Banco de Moçambique, ao notar que havia uma certa deficiência na forma como se tratavam as informações de Moçambique, adotou um sistema que parece lento e um pouco moroso, talvez seja disponível, mas que é útil. O Banco de Moçambique faz certas formações em matérias específicas. A CNE, refira-se, prepara as quintas eleições autárquicas a terem lugar no dia 10 de outubro de 2018. No desporto nacional, os Mambas caíram 7 lugares no ranking da FIFA, passando da 97ª para a 104ª posição, agora com 315 pontos, numa lista que é liderada pelo Brasil, segundo a atualização feita esta quinta-feira pela FIFA.
A Seleção Nacional de Futebol, os membros, caiu 7 lugares no ranking da FIFA, passando da 97ª posição para a 104ª, agora com 315 pontos, segundo a atualização feita esta quinta-feira pelo organismo que gera o futebol mundial. Ao nível do continente africano, os membros encontram-se na 27ª posição com o mesmo número de pontos. Já Guiné-Bissau, adversário de Moçambique no grupo K de apuramento para o CAN 2019, caiu também 7 lugares, ocupando agora o 92º lugar com 365 pontos. No que diz respeito aos PALOP, a seleção de futebol de Cabo Verde ganhou uma posição no ranking da FIFA. Enquanto isso, o Brasil está de volta à liderança do ranking mundial da FIFA, ultrapassando a Alemanha, que havia destronado os brasileiros no último mês. A nova relação foi divulgada pela entidade esta quinta-feira, onde em terceiro lugar aparece a Argentina, o país do jogador do Barcelona, Lionel Messi. É tudo referente ao Jornal das 13. Mais informações nos nossos próximos blocos noticiosos. Boa tarde, ótimo final de semana.